Um outro fator importante que eu queria citar é que, às vezes, a criança pode ter uma anquiloglossia. Para quem não sabe, a anquiloglossia é quando a criança tem uma língua presa. Isso também acaba interferindo no sono dela. Ela pode vir a roncar por conta dessa língua presa. Olá, seja bem-vindo a mais um iCast, a nossa comunidade da área da saúde. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante que eu tenho certeza que é uma dor de cabeça para vários pais. Vamos falar sobre os distúrbios de sono na infância. E para isso eu estou aqui com 3 especialistas para tirar todas as possíveis dúvidas que você possa ter sobre esse assunto. Meu nome é Rafaela Lopes e seja bem-vindo ao myCast. E temos aqui a nossa convidada, a doutora Ivana Moraes. A doutora Ivana já esteve conosco aqui em um episódio. Se você não viu, dá uma olhada no card aqui. Também vai aparecer no final do vídeo para você dar uma verificada. A doutora Ivana, ela é especialista em crescimento facial e distúrbios do sono. Doutora Ivana, seja bem-vinda mais uma vez aqui na nossa casa, no nosso podcast. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer estar mais uma vez com vocês. Obrigada. Prazer é sempre nosso. Gente, realmente é muito enriquecedor tudo que ela traz aqui de informações e vocês vão verificar. E para enriquecer ainda mais o nosso diálogo, eu estou aqui com a doutora Amanda Rocha, que ela é pós-graduanda em odontopediatria e vai trazer essa abordagem também pra gente. Seja bem-vinda, doutora Amanda. Obrigada, Rafa, pelo convite. É um prazer estar aqui e poder esclarecer um pouquinho tantas dúvidas que os pais têm, né, no consultório. Estou muito feliz. Ai, que bom. E temos aqui também a doutora Natália Queiroz, que ela é otorrino e veio trazer mais informações. Então, seja bem-vinda, doutora Natália. Muito obrigada, gente. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E a gente vai esclarecer algumas dúvidas de um tema super importante e bem esclarecedor, né? Isso aí. Então, você está vendo que está bem completa a mesa, então vamos começar pelo assunto. Primeiro, eu gostaria que você, doutora Ivana, me explicasse o que pode ser caracterizar distúrbio de sono. O que é o distúrbio de sono? Bom, o distúrbio de sono é quando a criança não consegue ter um sono contínuo durante a noite. A gente sempre pergunta para os pais se a criança mexe muito na cama, porque às vezes ela nem acorda, mas ela não entra em sono profundo. Então, aquela criança que mexe muito na cama, que ronca muito, que dorme com a boca aberta, ela acaba não entrando no sono profundo, e durante o sono profundo é quando tem a liberação de hormônios essenciais para o desenvolvimento. E aí ela passa a ter consequências no crescimento, no comportamento e no aprendizado. Então, são consequências muito graves que precisam ser resolvidas através da qualidade do sono. Então, esse distúrbio de sono pode ser qualquer coisa, na área mais patológica, desmistificando um pouquinho a linguagem, que não deixa a criança entrar num sono profundo, seria? Aí pode ser alguma coisa no nariz, né? Alguma alteração que impede o ar passar, então a criança não respira bem, ela não entra em sono profundo. Pode ser uma alteração no formato da arcada. Pode ser outros tipos de alterações sistêmicas, aí tem que ser feito um diagnóstico para entender qual que é a causa daquela condição. Uhum. Doutora Natália, quais são as principais patologias ou alterações que pode levar a criança a ter um distúrbio de sono? Ou quais são os mais comuns, os distúrbios de sono mais comuns na infância? Certo. Então, os distúrbios do sono, né? E aí, como a Ivana falou, envolve o ronco, as alterações durante o sono que não permitem a criança ter um sono reparador, ela pode gerar o ronco. E o ronco é o principal sintoma daquela criança que não tem um sono reparador. O ronco, ele é um ruído que ele vai ser gerado por algum grau de obstrução na passagem do ar durante o sono. E essa obstrução, ela pode vir desde a cavidade nasal até a via aérea alta do paciente, que é a laringe, né? Nas crianças, a gente tem um tecido lá no fundo do nariz, que é chamado de adenoide, que quando ele está aumentado, ele é a principal causa de ronco nas crianças, que pode gerar nessas alterações. Então, a adenoide, quando ela está hipertrofiada na criança, ela é a principal causa. E o que gera essa atrofia da adenoide? A hipertrofia. Hipertrofia é genético, um fator genético ou algum fator ali do ambiente que gera isso? A adenoide é um tecido linfóide que todos temos. Então, toda criança tem a adenoide, que é um tecido linfóide. A gente acredita e acreditava sempre que é um tecido de proteção.
Mas essa hipertrofia da adenoide, então um aumento da adenoide, que geralmente acontece até os 8 anos de vida da criança, ele pode ser gerado por vários fatores. Um deles é o genético, mas principalmente infecções virais, processos alérgicos, podem causar hipertrofia da adenoide nas crianças. O doutor Ivana começou a falar de alguns prejuízos que o distúrbio de sono pode levar para a infância, né, para a criança. Gostaria que a doutora falasse alguns dos prejuízos que isso pode levar para a criança. Se você quiser levar isso em alguma coisa voltada à odontopediatria, alguma coisa voltada, enfim, fique à vontade. Gostaria de saber se isso gera um prejuízo ou simplesmente só incomoda os pais com barulho. Não, gera um prejuízo sim. É um fator que eu posso citar muito importante, é porque algumas crianças que têm esse sono desregularizado, elas têm uma tendência maior a traumatismo. Então, quando a criança não dorme direito, ela fica mais cansada. Então, isso gera uma alteração até no equilíbrio dessa criança. Então, são crianças que têm uma tendência maior a quedas. Consequentemente, quedas podem fraturar os dentes. Então, também interfere bastante nessa questão. Outro ponto que eu posso citar é o aprendizado. Então, normalmente são crianças mais ansiosas, não têm um aprendizado tão efetivo na escola. Alguns professores podem vir a reclamar, falando que a criança está agitada, não consegue prestar atenção, hiperativa. Então, pode causar tudo isso na criança também. E, doutora Ivana, quais sinais de alerta que, por exemplo, um pai pode olhar e falar, nossa, suspeitar, né? Isso é um pontinho vermelho, uma luz ali para ele, que ele pode olhar e falar assim, nossa, talvez meu filho esteja com distúrbio de sono. Porque às vezes a criança dorme num quarto separado, às vezes o pai nem ouve, né? Uma respiração, alguma coisa assim. Mas algumas coisas, igual a doutora estava falando, que a criança está com dificuldade de aprendizado, existe algum sinal que o pai pode ficar de alerta? Talvez meu filho esteja com isso? Sim, existe. Normalmente, aqueles pais que não escutam a criança roncar à noite e tudo, a gente vê a qualidade do dia dela. Então, se é uma criança que tem dificuldade de aprendizado, ou uma criança que durante o dia fica muito de boca aberta e a língua para baixo, é uma característica também. Crianças mais agitadas, nervosas. Então, sempre que a gente vai fazer a consulta, nós perguntamos essas questões do dia da criança para os pais. Porque lá pode ser detectado um distúrbio que a família nem tem noção. E aí é importante, a partir disso, a gente realizar um planejamento de tratamento, porque tem tratamento. Muitas vezes os pais falam assim, mas na minha família todo mundo ronca, então é normal. Mas não é normal. O ronco é um problema sério de saúde e em situações mais graves ele leva à apneia, que há uma falta de ar, de passagem de ar, e aí pode ter problemas até cardíacos. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico e, no caso, fazer o tratamento. Se for no nariz, uma obstrução, otorrino, tratar. Normalmente, uma consequência dessa obstrução também é uma deficiência no crescimento maxilar. Então, nós temos que fazer esse crescimento maxilar, independente da idade, até em pacientes de 3, 4 anos já é possível fazer esse crescimento. E adequar aquela anatomia para o ar passar, porque o ronco nada mais é que a falta de passagem de ar ali. Você falou do ronco e da apneia. Para o pessoal que está assistindo, qual a diferença entre eles? Eu acho que a Natália vai poder explicar melhor, porque é bem a área dela, essa parte. O ronco, ele é um ruído causado por essa obstrução na passagem do ar. Então, qualquer nível de obstrução na passagem do ar do nariz até a via aérea gera esse ruído que é o ronco. O outro distúrbio, que é a apneia, seria um distúrbio mais grave, em que o ronco, essa obstrução, ela leva a uma parada de respiração por 10 segundos. Então, para a gente falar que é uma apneia, o indivíduo, o paciente, ele tem que parar de respirar durante 10 segundos no sono, e aí isso diminui a quantidade de oxigênio que vai para o cérebro, que vai para o coração, e por isso a doutora Ivana falou que gera consequências a longo prazo. Então, o paciente que tem a apneia, ele deve ser investigado, porque isso aumenta muito o risco futuro de Alzheimer, de infarto, de AVC e de outros problemas sistêmicos também. O ronco, ele pode depois evoluir para uma apneia? Sim. Então, o ronco, ele é um distúrbio do sono, assim como a apneia, e aí a apneia é caracterizada pela parada durante 10 segundos da respiração. O ronco, ele é um ruído. Ambos são distúrbios do sono, mas a apneia seria um distúrbio do sono mais grave. E quais são os principais meios de diagnóstico?
Então, aí precisa de um diagnóstico multidisciplinar. E por isso que a gente hoje trabalha com várias especialidades juntas. Porque, às vezes, eu, como odonto, eu avalio o paciente e vejo só a anatomia que não está boa. Mas e se a respiração não estiver bem? Então, a gente precisa de uma avaliação, principalmente do otorrino e do dentista. Porque aí a partir daí, a gente começa esse diagnóstico. Agora, muitas vezes pode ter um problema neurológico, então a gente precisa de um neuropsicólogo avaliando, mas o básico seria o otorrino e um especialista em crescimento facial, que seria, no meu caso, essa especialidade que a gente avalia a forma da arcada em relação à passagem de ar. Uhum. Em relação a isso, você falou desse atendimento multidisciplinar, né, dos profissionais, dentro da odontologia, qual é o principal meio de fazer esse diagnóstico? É só um exame clínico ali? Ou existe algum aparelho? Vai para a clínica do sono? Enfim, como que é feito na infância? Saber que a infância é desafiador, né? Na infância é desafiador e tem essa questão de ir para a clínica do sono, que no adulto, a doutora Natália deve ter uma experiência grande com essa questão dos pacientes irem dormir nas clínicas, né? Eles reclamam muito, mesmo adulto, que não dorme bem, porque é fora do ambiente dele. Então, na criança, a gente tem um tipo de diagnóstico diferente do que é feito no adulto. E o Brasil é sempre precursor em várias tecnologias, né? No INCOR, em São Paulo, eles desenvolveram um aparelhinho que coloca no dedo, que ele é como se fosse um oxímetro, e ele é bem pequenininho, a gente coloca no dedo da criança e ela dorme com aquilo. E aí depois a gente manda aquilo para o INCOR e eles fazem uma avaliação, principalmente nos casos que a gente tem suspeita de apneia, porque você tem que saber como que está essa qualidade, em qual grau que está, porque às vezes é um caso grave que tem que fazer intervenções mais urgentes e várias áreas juntas, porque às vezes a apneia é relacionada com parte neurológica também, não só passagem de ar. Então, o diagnóstico mais moderno que a gente tem é através desse aparelho. Agora, junto com ele, a gente tem o exame clínico, que é essencial, para a gente ver se há um formato do céu da boca que é muito restrito e a língua está atrapalhando a passagem de ar, então é bem clínico mesmo, que o odontopediatra faz, e nós fazemos em termos de avaliar osso, e o exame clínico do otorrino também é essencial, porque às vezes é um adenoide, algum outro problema, por isso que precisam ser várias especialidades juntas. Uhum. E em relação à parte de otorrino, também é clínica do sono? Uhum. Tem mais algum outro tipo de... Então, da parte de otorrino, então é muito importante essa avaliação, porque na criança, as principais áreas de obstrução são da via aérea alta, né? Então, desde nariz até a via aérea, como a doutora Ivana falou, a parte da arcada dentária. Na avaliação do otorrino, a gente faz uma anamnese, ou seja, a gente conversa com o paciente, a gente tenta entender como que é esse grau de obstrução, se a criança respira bem pelo nariz, se a criança tem infecções de amígdala de repetição, se a criança tem ronca à noite, tem um sono agitado. E aí, além de fazer essa anamnese clínica, a gente tem a oportunidade de fazer um exame que a gente passa uma câmera bem fininha pelo nariz do paciente e a gente vê através do monitor toda aquela via aérea. Então, através dessa câmera que a gente consegue fazer no ambulatório, é um exame rápido, fácil acesso e não precisa de sedação, a gente passa a câmera e vê no monitor o que pode estar acontecendo, se tem um adenoide, se tem um desvio do septo, se tem processos alérgicos. Então, é um exame bem importante. Para cada tipo de diagnóstico, existe um tratamento diferente. Com certeza. E aí envolve tratamentos clínicos e cirúrgicos, né? Então, dependendo do quadro, talvez a gente consiga tratar esse paciente clinicamente, trabalhando em conjunto com outras especialidades, como a odontopediatria, com medicações, mas em alguns casos a gente precisa fazer a cirurgia para a remoção da adenoide quando ela está muito hipertrofiada, muito aumentada. O principal fator é sempre em volta ali da adenoide. Nas crianças seria o principal fator de obstrução de via aérea, que causaria o ronco, né? E aí, em segundo lugar, processos alérgicos, como uma rinite, por exemplo. Uhum. Eu tinha ouvido por aí que não se faz mais cirurgia de adenoide. É Agora mesmo? fiquei até na dúvida. Falei, não, hoje já não faz cirurgia de adenoide nem de amígdalas.
Eu fiquei assim, ai, gente, eu tô meio perdida. Eu acho que eu tô em Nárnia, não sei. Mas faz ainda a cirurgia. Nem todo mundo precisa da cirurgia, né? Então, a cirurgia não é só por causa do aumento da adenoide. É por causa daquela hipertrofia da adenoide que gera uma obstrução da passagem de ar. Então, como a doutora Ivana e a Amanda falaram, essa obstrução, ela gera muitas alterações a longo prazo, ela gera alterações de crescimento da face, ela gera alteração intelectual da criança, ela gera déficit de atenção, sono agitado, e tudo isso prejudica no desenvolvimento motor, no desenvolvimento intelectual da criança. Então, a gente tem que tratar. Então, quando é por obstrução de adenoide e ela está muito aumentada, a cirurgia é bem indicada, sim. E é interessante isso que você perguntou, porque muitos pais nos procuram falando assim, mas meu filho não tem infecção de garganta, eu não vejo ele roncar, então ele dorme, ele não reclama de sono, então não quero operar. E o otorrino indicou cirurgia, porque às vezes não tem infecção, mas a amígdala é tão hipertrofiada que ela leva a língua para frente e aí não consegue passagem de ar ali. E essa língua para frente, ela estimula o crescimento da mandíbula, do queixo. Aí o paciente começa a ficar com a mordida cruzada por causa disso. Aí mesmo não tendo infecção, é indicada a cirurgia para poder aumentar a passagem de ar e a língua posicionar. Então, existe isso mesmo, deles acharem que não precisa, não só porque, às vezes, quer tratar clinicamente, e, em alguns casos, não existe um tratamento clínico, porque o volume não consegue ser diminuído. Aí, mesmo sem infecção, sem problema de dor, é indicado por causa do crescimento facial. Doutora Amanda, além dessas características físicas que a doutora Ivana acabou de explicar, né, como a língua hipertrofiada, para quem está de casa às vezes não está entendendo, esse aumento, né, do volume da língua seria isso, né? Não, na realidade, depois ela até vai aumentar, mas é assim, a amígdala é lá atrás, aí ela cresce, aí não passa o ar para entrar. Aí, como não passa o ar, a língua vai tentando posicionar de uma forma que o ar vai passar. Aí ela vai lá para frente e fica descansando aqui na mandíbula. Aí, quando ela faz isso, ela estimula o crescimento da mandíbula. Aí gera uma série de problemas de crescimento. Aí, além dela ficar hipotônica, com tonicidade baixa, porque ela não tem a musculatura ideal, ela pode até ficar mais volumosa. Mas a causa foi a amígdala. Entendi. Para gerar, porque o ar precisa passar, né? Precisa é uma adaptação. passar, Além dessas características que a doutora Ivana acabou de falar, né? Como as características da língua e tudo isso, existe alguma característica física, facial, que às vezes o pai pode olhar, em vez dessa questão da língua, que são coisas muito técnicas, como uma olheira, alguma coisa que pode representar que a criança está tendo um distúrbio de sono? Sim, com certeza. Também nós avaliamos, às vezes, se a criança possui alguma assimetria. Então, no exame clínico, a gente verifica se existe uma assimetria, se a criança tem uma aparência mais cansada, né? A gente verifica tudo isso. Um outro fator importante que eu queria citar é que, às vezes, a criança pode ter uma anquiloglossia. Para quem não sabe, a anquiloglossia é quando a criança tem uma língua presa. Isso também acaba interferindo no sono dela. Ela pode vir a roncar por conta dessa língua presa. Então, a língua, a gente também avalia tudo isso que a doutora Ivana falou e o fato de ver se existe uma anquiloglossia. E outra coisa muito comum que eu ando percebendo cada vez mais frequente no consultório é o fato do bruxismo. Então, às vezes, o bruxismo também pode causar esse sono interrompido, pode causar todas essas alterações. E o bruxismo, hoje em dia, tem muitos estudos, né, relacionados. Normalmente são por crianças mais ansiosas, por crianças mais agitadas, todos esses fatores que nós citamos. Aí, uma dica que eu já deixo aqui é a questão das telas. Hoje em dia, o mundo está todo tecnológico, os pais acabam dando telas muito cedo e isso pode acabar gerando essa ansiedade precocemente. Então, evitar telas para os filhos pelo menos 2 horas antes de dormir é uma dica que eu dou aí que vai ajudar bastante para ter um sono mais tranquilo. Legal. E aí eu já quero aproveitar e fazer a pergunta. Existe alguma, sei lá, um cuidado que os pais devem ter para promover um sono mais tranquilo para as crianças? Então, a doutora falou de tirar as telas. Existe alguma higiene do sono voltada para as crianças? Existe. Um dos fatores que a gente olha é o tempo de desaceleramento, porque hoje as crianças são muito aceleradas, elas têm muitas atividades,
elas acabam não tendo um tempo para ficar quieta em casa. E a hora que vai anoitecendo, elas continuam aceleradas. E muitos programas de televisão, eles aceleram mais, ou mesmo no iPad, que elas têm o hábito. Então, de acordo com o Instituto de Sono da Califórnia, que é um dos melhores do mundo, eles indicam 2 horas antes de dormir já começar a desacelerar. E como que é isso? É diminuir a luz, a claridade, não ter contato com essa que eles chamam de ondas azuis de luminosidade, que é o celular, o iPad, até em adulto, eles indicam usar um óculos especial quando precisa de ter o contato. Além disso, usar algumas coisas que ajudam na qualidade do sono, como chás. Tem alguns chás que eles são indutores de sono e são naturais, como a camomila, a folha de oliveira, a folha de goiaba, não sabia, de goiabeira. Quando eu fiz esse curso, eles falaram muito, que é um dos melhores, a folha de goiabeira. Então, tem alguns chás que a gente indica para desacelerar. E outra coisa também é a qualidade do alimento noturno. Normalmente, isso até mais em adultos, à noite você come mais um grelhado por causa de dieta, tudo. E é o contrário, a gente tinha que ter uma alimentação rica em carboidrato, porque o carboidrato induz o sono e o grelhado não, ele vai te deixar esperto. Então, quando a gente faz a consultoria do sono, a gente olha até a alimentação, porque de acordo com o tipo de alimentação, você vai dormir melhor ou pior. E não só à noite, mas no café da manhã também. Até a alimentação do café da manhã interfere. Por isso que a nutricionista é interessante também nesse assunto, porque ela vai orientando para uma dieta que dê qualidade de sono. Entendi. E interessante como é abrangente, todas as áreas ali contribuindo, né, para essa questão do sono. Tem alguma característica ou uma correlação que pode ser observada na criança em relação a um distúrbio de sono e a um comportamento típico dessa criança durante o dia? Por exemplo, uma criança mais desatenta ou às vezes a criança mais hiperativa. Existe alguma correlação que pode ser feita? O déficit de atenção, porque se ela não dormiu bem, ela não consegue concentrar. Irritabilidade, geralmente são crianças mais agressivas, porque elas não tiveram aquela qualidade de repouso. A deficiência também no relacionamento com as outras pessoas. Aí entra o diagnóstico diferencial, até de TDAH ou de um autismo. Por isso que o neuropsicólogo passa a ser importante, porque ele vai ver se é patológico ou se é apenas uma consequência de um sono inadequado. Então, com base nisso, pode ter, por exemplo, um diagnóstico que pode ser errado ou confuso, porque às vezes está vendo a criança ali mais hiperativa ou com distúrbio de comportamento. E isso, na verdade, pode ser porque ela não está dormindo à noite, não está conseguindo fazer essa parte. Você já teve algum caso assim, ou ouviu falar de algum caso assim, doutor? Sim, com certeza. Muitos pacientes chegam pra gente, e aí principalmente as crianças, que já estão acompanhando com o pediatra, que já estão acompanhando, às vezes, com o psicólogo, e estão investigando um possível autismo, por ser uma criança irritada, hiperativa, com déficit de atenção, déficit intelectual na escola. Então, essas crianças têm que passar por uma avaliação para a gente saber se ela realmente está tendo um sono reparador. Às vezes, essas crianças, por não ter um sono reparador, elas roncam à noite, elas têm a apneia do sono, e aí se tiver adenoide aumentada, é algo que a gente precisa avaliar. Às vezes a criança nem ronca à noite, igual a Ivana falou, às vezes os pais nem percebem o ronco, mas a adenoide, ela faz também como que a criança obstrua a passagem de ar que vai para a tuba auditiva que vai para o ouvido. Então, quando a adenoide está muito aumentada, às vezes a criança tem déficit auditivo por causa dessa obstrução, né? Então, às vezes a criança não ronca, mas é uma criança que não escuta bem, que durante o dia na escola ela está tendo dificuldade de aprendizado, ela é uma criança irritada, tem dificuldade de relacionamento. Então, é algo que a gente tem que avaliar na consulta, é algo que a gente precisa entender. Será que é só o fato de não roncar? Não roncar, então ela não tem nenhum problema. Não, então deve ser avaliado todo o dia a dia dessa criança, a avaliação auditiva, para a gente entender direitinho como é que está o sono dessa criança.
E a longo prazo, porque nós estamos falando da criança que pode ter um distúrbio de sono, vai ter uma falta de atenção durante o dia, mas a longo prazo, uma criança que não for tratada, que não for corretamente diagnosticada, existe algum problema, nem tudo é certo, né? Mas que possa levar a criança a ter um problema a longo prazo devido a um distúrbio de sono não tratado? Com certeza. Então, a Ivana, a Amanda vão falar disso muito bem também. As crianças que não respiram bem, que têm obstrução, elas acabam respirando com a boca aberta, porque elas têm obstrução nasal. E essa respiração pela boca não é o fisiológico, não é o normal, não é o que deve acontecer. Então, essas crianças que tendem a respirar pela boca, principalmente durante a noite, elas podem ter alterações na face, alteração na mordida, que a gente chama de respirador oral. É uma criança que, quando chega, a gente já percebe, a gente já consegue perceber que ela não respira bem. Ela tem o céu da boca diferente, ela tem a mordida errada, ela tem o queixo alongado. Então, são crianças que têm alterações faciais por causa do sono não reparador, por causa da obstrução do nariz, dessa obstrução da passagem do ar, né? Doutora Amanda, chegou uma criança, hipoteticamente, no seu consultório com distúrbio de sono. Já foi diagnosticado que ele tem um distúrbio de sono. O que é a primeira coisa que deve ser feita, assim, o procedimento em relação a essa criança? Então, repetindo, porque é algo que a gente precisa enfatizar. Não é um tratamento com um único profissional, é um tratamento multidisciplinar. Então, eu vou encaminhar ela para um otorrino, eu vou encaminhar ela até para um nutricionista, para um psicólogo, e a gente entrar com alguns aparelhos. A doutora Ivana, ela mexe com esses aparelhos, e existem alguns aparelhos que nós instalamos para que, às vezes, quando é um problema na mordida, a gente poder consertar essa mordida. Então, existem esses aparelhos, mas aí seria mais para a área de crescimento facial, que a doutora Ivana, ela atua bastante nisso. Uhum. Então, a primeira coisa é um diagnóstico correto, saber a causa, remoção da causa, pelo que eu estou entendendo, e tentar mitigar as consequências. Seria basicamente isso, o processo? Seria. E nessa questão que você falou de como os pais detectam isso, que às vezes eles não estão numa clínica de diagnóstico multidisciplinar e acaba não sendo despertado isso pelos profissionais. Mas os pais podem detectar por essa questão do crescimento. Existe uma síndrome que começa a acontecer, que é da face longa. Então, o queixo começa a crescer para baixo, começam a ter olheiras, o lábio ressecado. Então, por essas características, um lábio que sempre está ressecado, independente do clima, a gente já desperta. A questão da língua, que a doutora Amanda falou, é muito importante. Como que o pai vai ver se a criança tem anquiloglossia ou algum problema na língua? Ela não consegue fazer as movimentações ideais. Então, ela não consegue levar a língua no nariz, para fora, a língua fica mais restrita. Os fonemas, as professoras começam a reclamar de fonemas. Então, a gente começa a ter essas alterações que muitas vezes a própria escola já chama a atenção dos pais. Ótimo. E nós temos um quadro aqui, que a doutora Ivana já conhece, que chama Mitos ou Verdades. Então, eu vou fazer as perguntas que todo mundo de casa gostaria de fazer para vocês. E às vezes não tem como, não tem esse acesso, às vezes tem até vergonha quando vão no consultório. Fala assim, nossa, vou fazer essa pergunta não. Mas a gente vai fazer aqui para vocês. E a primeira pergunta que vocês devem responder, que é mito ou verdade, vocês podem explicar um pouquinho sobre ela, é verdade que existe uma relação entre o sono e a obesidade? Quem quer responder essa? Eu posso responder, existe, porque como foi dito no começo da nossa conversa, no momento do sono, a gente produz vários hormônios e um deles está associado com a nossa fome, com a saciedade. Então, quando você não dorme direito, esse hormônio ele não é produzido de forma correta. Então, a criança acaba comendo mais do que o normal, ela não tem essa saciedade. E isso acaba trazendo a obesidade, sim. Então, é verdade. Nossa. Dormi, hein, galera? Outro mito ou verdade. Assistir televisão antes de dormir pode ajudar as crianças a dormir mais facilmente? Eu confesso, eu colocava um desenho de vez em quando tava com insônia e ficava assistindo até dormir. Tá bom que ia lá para as 4 da manhã, mas ficava. Mas você sabe que nesse curso que eu fiz, é um especialista da Califórnia que faz tudo sobre sono. O cara é especialista em sono. Ele tirou... porque às vezes tem um preconceito da televisão, né? A gente fala assim, não pode televisão. Mas ele explicou que se é um programa que desacelera você, às vezes ele é até bom, porque hoje nós temos a mente tão acelerada que sozinha a gente não consegue.
Então, depende da qualidade daquele programa. Ele precisa de desacelerar a sua mente. Aí você tá certa, você cai no sono mesmo. Coloca um desenho lá e vai. Ah, que legal. Então, essa não é nem mito, nem verdade, é depende, né? Depende, é uma boa resposta. Depende do que a criança tá assistindo, se é algum filme mais tranquilo, se às vezes tá jogando um jogo mais agitado. Então, realmente, tudo isso depende. Jogo eu acho difícil, porque jogo a gente estimula muito, né? Eu sou uma pessoa que gosta Então, muito o jogo de jogar. ele acelera, no ele caso, acelera. né? Então, você tem que colocar alguma programação mais tranquila ali, aí sim. E vou até lembrar uma coisa que a gente falou, que a doutora Yara falou pra gente, que é melhor filmes, colocar a criança pra assistir uma animação de filmes de tipo 2 horas, um Toy Story completo, do que pequenos desenhos de 5 minutinhos, que a motivação do desenho de 5 minutos ele acelera. Enquanto o filme tem um alto, tem um baixo, vai indo, né? Então é interessante. Então esse é o depende. Agora vamos lá. Todos os distúrbios de sono na infância são apenas uma fase passageira? Mito. Mito? Mito. Os distúrbios do sono, então, eles podem levar a alterações a longo prazo. Então, eles devem ser adequadamente tratados porque essas alterações, elas podem acompanhar o paciente a vida toda. Então, é um mito. Entendi. Então, assim, é passageiro se tratar. Se adequadamente tratado, Entendi. O próximo mito é verdade. Dormir menos durante a infância pode levar a problemas de crescimento? Isso aqui eu já ouvi muito. Isso sim, é verdade, porque os hormônios de crescimento são liberados durante a noite. Então, o ideal da criança é dormir 10 horas, pelo menos, para que ela cresça bem. Muitas vezes, a minha filha mesmo, ela tinha dificuldade de crescer. Ela estava sempre abaixo da média. E a gente foi no endócrino, no pediatra, tudo, e a principal orientação é dormir. Dormir o máximo possível para você recuperar a curva de crescimento. Interessante. E agora outra bem similar, assim. Crianças que dormem durante o dia têm uma propensão maior a distúrbios de noite, de sono à noite. Depende. Depende da fase. Depende. Sabe por quê? Isso quando eu estudei odontologia do sono para bebês, também eu achava que era verdade. Não, se dorme de dia, não vai dormir à noite. Mas depende, porque normalmente, crianças menores que 3 anos, elas precisam de dormir um pouco de dia para elas terem esse desaceleramento. Tem aquele negócio da qualidade do dia, da qualidade da noite também. Então, elas precisam de ter uma rotina de dormir de dia, porque senão à noite elas são muito aceleradas. Agora, é claro que até no adulto, depois das 3 horas da tarde, se dormir, aí altera o sono da noite. Então, tem até o horário certo, a quantidade que dorme. Aí isso é individualizado, de acordo com a idade, com a fase da vida que está passando. Aí a gente vai orientando. Eu morei em Portugal bons anos, e lá tem uma cultura que chama a sesta. Então, assim, tudo fecha a partir do meio-dia e só abre às 3, né? 3 horas da tarde. Porque a pessoa dormir 1 horinha de sono para tirar a sesta. Então... Aqui não tem isso, né? Pois né? De ter o soninho. Parece que na Argentina ainda tem isso, né? Interessante. Mais uma pergunta. A utilização de chupeta ou mamadeira durante a noite pode causar problemas de sono? Então, ela pode causar o problema na alteração da arcada, né? Que, consequentemente, vai causar uma alteração de sono. Então, a gente não recomenda o uso de chupeta ou de dormir com mamadeiras, porque vai acabar causando essa alteração na arcada dentária, nos maxilares, né? Mas no sono propriamente, No sono, não tem. o que acontece? É que a mamadeira, vamos dar um exemplo da mamadeira, que é muito comum a criança acordar à noite para mamar, né? Crianças menores. Aí, até os 6 meses de idade, quando ela ainda não tem outras fontes de alimentação, é o normal. Ela precisa daquilo. Depois, ela vai introduzindo outras fontes, ela já tem uma alimentação ideal, então, à noite, ela deve dormir a noite toda. Só que o que acontece? Existe o vício de acordar para mamar. Então, passa a ser um vício. Aí, aquele vício quebra o sono. Porque a hora que entra em sono profundo, ela já acorda para mamar. Aí isso dá uma alteração. Por isso que a gente orienta tirar a mamadeira noturna assim que começar a alimentação. Porque
se ela acorda à noite para mamar, ela quebra o sono. E isso também com o seio. Então, por exemplo, o seio, ele não altera o crescimento facial. Ele até a gente estimula, né, para que tenha um crescimento ideal a criança amamentar no seio. Mas se depois de uma certa fase ela continua acordando à noite, aí vai alterar. Vai alterar por causa da quebra na qualidade de sono profundo. Entendi. Então, a partir do momento que a criança teve a introdução de alimentos pastosos, né? Não sei se pode ser categorizado assim. Então, assim, não tentar tirar a mamadeira ali na parte da noite, esse vício, né? Para ela dormir a noite inteira sem um sono interrompido. E a mesma coisa a chupeta. Tem a parte do crescimento, igual a doutora Amanda falou, e tem a parte que a chupeta cai da boca. Ela tá viciada na chupeta. Ela acorda para buscar a chupeta. Buscar a chupeta. Aí acaba interrompendo o sono. Interessante. Mais um mito ou verdade. Crianças que respiram pela boca durante o sono têm maior probabilidade de desenvolver problemas de saúde, incluindo de saúde bucal. Eu acho que você já chegou a responder essa pergunta ao longo da nossa conversa. Então, Sim. Seria verdade essa, né? E agora uma última que eu pensei agora quando falou da mamadeira, que eu falei, vou inserir aqui. Criança que faz uso de mamadeira com açúcar, ou esses Nescau, Toddy, chocolate, vitaminas eles também. podem alterar o sono da criança por causa do açúcar? Sim, né? Porque o açúcar vai acelerar. Então, a gente não recomenda. Muitos pais chegam no consultório falando, mas eu dou pro meu filho acalmar. Só que isso não é bom, porque o açúcar a gente sabe que ele acelera o comportamento da criança. Então, além de ter o motivo que vai aparecer lesões de cárie muito precocemente nessa criança, também vai influenciar na qualidade do sono. Então, a gente não recomenda. Achocolatado, Nescau, tem gente que coloca Toddy e ainda coloca açúcar. Eu vejo muitos pais chegando, eu coloco leite, Toddy e açúcar. Eu falo, gente, mas o Toddy já tem tanto açúcar. Então, a gente não recomenda de jeito nenhum. E uma coisa que eu tava pensando o pai raciocinando aqui, eu não tenho filhos, não tenho noção, mas sempre que eu vejo assim, vou dar a mamadeira pro meu filho, enquanto ele tá deitadinho, tomou banho, tá lá deitadinho, aí ele já dorme. Então, ele já vai dormir também, com todo o açúcar, porque ninguém vai acordar a criança pra higienizar. Não vai. Dormiu, não vai acordar pra higienizar. Isso acaba aparecendo as lesões de cárie precocemente, na primeira infância, né, que a gente fala. Então, isso é um problema muito grave, que eu também tenho percebido muito no consultório. Às vezes o pai coloca ali, a criança dorme com a mamadeira. Eu não sou mãe, mas é óbvio que eu sei que aquele pai não vai acordar, vai ficar com dó. Às vezes, nossa, demorou tanto tempo para eu pegar no sono. Mas, infelizmente, é uma das causas principais de cárie na primeira infância. É dormir com essa mamadeira, com esse alimento enriquecido com açúcar. E eu vou aproveitar o gancho só pra gente não passar para outra pergunta. Normalmente os pais pensam assim, o dentinho de leite, o dentinho descido, não faz mal ter cárie, né? Porque tira, vai ter o permanente. Mas isso é assim mesmo, na prática? Ou gera algum problema no futuro? É muito grave esse pensamento, porque os dentes de leite, os dentes descidos, eles ajudam não, eles vão fazer parte da criança ali até a troca. Essa troca começa em média com 6 anos. Então, até 6 anos de idade, essa criança vai precisar desses dentes para falar, para mastigar. Então, a partir do momento que ela tem uma lesão de cárie nesses dentes, pode causar dor. Ela pode perder um dente precocemente, o que vai causar uma mastigação errada, uma mordida errada. Então, de jeito nenhum, o dente de leite ele é muito importante até essa fase de troca, porque é ele que vai ajudar a criança nessa mastigação de forma correta. Então, tem que tomar cuidado do mesmo jeito, escovar do mesmo jeito, até mesmo para essa criança não sentir desconforto, porque uma lesão de cárie aguda, ela vai causar muito desconforto, muita dor nessa criança. Então, tem que cuidar mesmo, escovar igual dente permanente. E o dente descido, ele também serve de guia, né, doutora Ivana? Para o dente permanente. Então, assim, até guia para que ele venha numa posição perto do ideal. E outro problema é que se perde os dentes de leite, a gente perde o que a gente chama de dimensão vertical. A boca começa a ficar achatada. E aí depois, quando o permanente vem, ele não tem como nascer porque não tem espaço ali para ele. Então, tem uma série de problemas ósseos que passam a ser criados também. Entendi.
Doutora Natália, eu queria saber se tem alguma pergunta que você acha que eu deveria ter te feito, que você fala, não podemos sair daqui sem explicar isso ou falar sobre esse assunto. Se tiver alguma pergunta, eu gostaria que falasse. Vocês já vão pensando se tem alguma pergunta também que vocês acham que eu devia ter feito e não fiz pra vocês. Tá, deixa eu pensar. Vou pensar, se você achar que a gente abrangeu tudo também. Acho que a gente abrangeu, acho que foi interessante, assim, essa parte da adenoide, ela causa muitas dúvidas, né, então muitas vezes os pacientes chegam pra gente, a mãe chega pra gente falando, doutora, eu vim aqui porque eu quero operar meu filho da amígdala e da adenoide, mas, como você falou, a indicação da cirurgia, ela vem por causa das alterações que essa hipertrofia da adenoide causa, né? Então, a gente não opera sem indicação. O paciente ele tem que ter distúrbio respiratório, ele tem que ter dificuldade de escutar, de déficit auditivo mesmo, para a gente indicar essa cirurgia da adenoide, porque é uma cirurgia que é anestesia geral, é uma cirurgia em crianças, as crianças até recuperam mais rápido, né? Mas é uma cirurgia, então tem que ser muito bem indicada, não é assim, todo mundo tem que operar, todo mundo que tem adenoide tem que operar, não, todo mundo tem adenoide, só que ela cresce diferente em algumas crianças. Interessante. Você, doutora? Eu acho que a gente abordou tudo. Acredito que não. Que bom. Você, doutora Ivana, tem uma pergunta? Fiquei lembrando de uma de mito ou verdade. Pode falar. Se o cachorro dormir dentro do quarto, isso vai atrapalhar a qualidade de sono. Porque muitas vezes os pacientes, principalmente pequenininhos, eles ganham um cachorrinho e tudo e querem levar ele para dentro do quarto. Existe isso, se isso faz mal para a saúde ou não. E os estudos mostram que também depende do comportamento do cachorro. Se é um cachorro, a primeira questão é ele não soltar pelo, não ter nenhum problema em termos de alergia respiratória, né? Tem algumas raças que soltam muito pelo e a criança vai ter alergia, então vai ser problema para ela até ter isso em casa. Mas se é um cachorro que não solta pelo e é um cachorro tranquilo e que ele leva uma tranquilidade para a criança, principalmente nessa transição, que está dormindo sozinho, que tem medo, por um momento pode ser interessante ter um cachorro no quarto. Então, não é verdade que é um problema o cachorro no quarto. Em alguns momentos, ele leva segurança e dependendo da raça, pode ser interessante. Interessante. Isso vai para cachorros e também para gatos, por exemplo. O gato, a gente tem um problema porque ele é relacionado com algumas doenças, principalmente na visão. Então, um contato muito íntimo com o gato, às vezes você vai ter contato com resquícios de fezes de gato. E isso pode levar a alterações sistêmicas graves. Então, aí ele já não é bom ter um contato tão íntimo no quarto, porque ele pode ficar na cama e ali ter algum resquício de fezes ou urina. Nossa, isso eu acho desafiador, porque o gato, a partir do momento que você tem um gato, ele que manda na casa, entendeu? Ele te adota. Eu tenho um gato, é ele verdade. te adota, entendeu? Ele olha pra você e fala, aqui não, meu amigo. Isso eu falo, tá bom. Mas eu sei disso, porque meu marido é oftalmologista, ele pega muitos pacientes no consultório com problemas irreversíveis de visão por conta desse contato mais íntimo com o gato. Que interessante. Rafa, eu lembrei de uma curiosidade que a gente pode falar sobre o pré-natal odontológico. Alguns estudos mostram que até a mãe, na fase gestacional, o sono dela vai influenciar diretamente na formação dos dentes. Então, assim, os dentes, eles são os dentes de leite. No caso, eles são formados na fase gestacional. Então, se a mãe, ela não tem um sono bom, um sono adequado, regular, essa criança pode nascer com defeito de esmalte. Então, pode ser um esmalte mais fraco, mais poroso. Então, a criança pode vir a ter problemas na formação do esmalte por conta de um sono inadequado da mãe. Interessante. E é legal explicar isso, que os dentes são formados na fase gestacional, mas fica o germezinho dentário, né? Porque depois as pessoas vão falar, meu filho nasceu banguela. Todos nascem, entendeu? Mas o germe dentário está lá já, prontinho, formadinho. Ele tá formado. E aí começa a irromper, a nascer por volta de 6, 7 meses de idade o primeiro dentinho. Mas ele já foi formado, ele só não nasceu ainda. Que legal. Outra pergunta também é que eles perguntam muito no consultório, assim, na minha família todo mundo ronca, então ronca, todo mundo ronca, vai roncar. É normal roncar. Não faz nada. Mas na realidade, se o avô ronca, é porque na época dele não teve esse diagnóstico. E tem algumas características genéticas que predispõem ao ronco, igual um céu da boca estreito, ou um problema alérgico respiratório. Então, o importante é que
essas pessoas não foram diagnosticadas, por isso que elas roncam. Então, não é que todo mundo vai roncar, é porque elas não foram diagnosticadas. Isso é importante a gente entender para não ficar esse preconceito. Não vou tratar porque não adianta. Na minha casa todo mundo ronca. Então, se você ronca, tem salvação para você. Se seu pai certeza. ronca, então você não precisa roncar e passar aí esse incômodo para os outros, tem salvação também para a pessoa. Um diagnóstico correto, um tratamento, né? Às vezes até evitar que chegue nesse ponto de apneia e desencadeando outros problemas, né? E se tem 80 anos e ronca, tem tratamento. Eu tenho tratamento. pacientes com 85 anos, 86 anos, que passam a usar o aparelho porque com o idoso aumenta a chance de infarto, de parada cardíaca de repente durante a apneia. Então, neles o tratamento é mais importante ainda. Eu colocar uma suspensão, né, de quase 2 minutos de 10 segundos. 10 segundos. Apneia. Morrido, né? 10 segundos de apneia. Sem a tal respirar da morte muito tempo. súbita, né? Morreu, mas morreu porque ele não respirou. Não respirava. Pessoas normalmente... Então, assim, talvez uma pessoa que morreu durante o sono pode ter sido. Muitos são isso. Que interessante. Gente, nós temos aqui o nosso último quadro, que é o nosso Momento Mustache. Mustache é um dos nossos apoiadores de Pensar Saúde Juntos e eles mandam lembrancinhas aqui pra vocês. Então, Que chique. no Mustache, queria agradecer a presença de vocês aqui. Obrigada. E ele sempre envia, é sempre algo surpresa aí, eles enviam sempre alguma coisa aí dentro, diferente de Que cada Oh, que episódio. linda. Café do Mustache. E uma agenda pra gente. Ai, que que bloquinho de chique. nota. Obrigada. Muito bom, Super útil. Obrigada. Na bolsa, muito obrigada. É isso. Então, gente, obrigado pela presença de vocês, disponibilizar o tempo para virem falar aqui e também deixar a porta aberta para vocês sempre que quiserem. Estão muito bem-vindos trazendo esses assuntos e divulgando esse conteúdo tão importante para as outras pessoas. A odontopediatria, a parte de otorrino, são muito ricas, né? E é incorporada a todo o corpo humano. Então, não é só dente, não é só nariz, não é só adenoide, tudo está intercalado. Então, todos os profissionais podem contribuir para a saúde, né, de uma pessoa, do indivíduo todo. Muito obrigada por virem aqui pensar saúde com a gente. Muito bom. Obrigada. Então é isso. Até o próximo episódio. Se você chegou aqui, não esqueça de curtir, compartilhar. Se quiser saber um pouco mais sobre as redes das doutoras, tem tudo aqui na descrição do vídeo. E no episódio passado falamos um pouquinho sobre a clínica, onde elas atendem, que é a Clínica Fluir aqui em Goiânia, que você também pode ter acesso a tudo isso, esse atendimento multidisciplinar, aqui na descrição do vídeo. É isso, até a próxima.